Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o livro Educação e Mudança de Paulo Freire. Paulo Freire, nosso grande pedagogo, né? Com grandes contribuições para a nossa educação. Ele produziu esse livro originalmente na língua espanhola, enquanto ele estava exilado por causa da ditadura militar. E esse livro ele foi traduzido para o português em 1979. E ele tem uma temática principal, que é a mudança e a conscientização da sociedade. Que essa conscientização ela vira um gerador da prática teórica do autor, né? E o papel da educação nesse processo. E ele sempre fala muito de temas geradores, né? Esse é o grande princípio de Paulo Freire para a educação, principalmente de jovens e adultos, né? E Paulo Freire sempre buscou por uma mudança de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais. E o papel da educação nessa conscientização é que faz todo esse processo de mudança. Esse livro ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo é o compromisso do profissional com a sociedade. Paulo Freire ele traz uma reflexão e uma abordagem das ideias e concepções a respeito do ser humano, do compromisso que ele tem com o profissional dele. E ele busca nesse capítulo, né, fazer com que o homem ele saia dessa realidade ingênua que ele vive e passa para um patamar que o profissional ele não pode ser só profissional, que além de profissional ele tem que ser humano, né? E ele fala muito de valores. Aí nós vamos assistir agora uma entrevista com a enfermeira Tatiane. Boa tarde, estamos aqui com a Tatiane, ela é enfermeira e nós vamos falar sobre o livro Educação e Mudança do Paulo Freire. Boa tarde, Tati. Boa tarde. Como enfermeira, qual é o seu compromisso profissional com a sociedade? Bom, eu acho que é prestar uma assistência de qualidade, né? Com humanização, com amor, baseada na competência técnica científica, né? Que dia após dia a gente vai buscando para alcançar melhores lugares também no mercado de trabalho. Como você atua e reflete seu comportamento profissional? Bom, eu acho que primeiramente ser enfermeira é um dom, né? Então, se a gente não tiver o amor, a humanização, a presteza, a empatia, né, que eu acho que isso são características do ser humano, a gente não consegue ser um bom profissional e exercer bem as nossas funções. Tem um ditado que fala, seja um ótimo ser humano para você ser um bom profissional. Eu sempre falei isso desde quando eu me formei, que eu não consigo entender a pessoa falar que a pessoa é um bom profissional e não é uma boa pessoa. E vice-versa. Eu acho que, ainda mais para a área da saúde, né, o contato direto com o paciente, o contato multiprofissional, né, que a gente tem na nossa área de atuação. Então, se a gente não consegue ser uma boa pessoa, a gente não consegue ser um bom profissional e vice-versa. Como você entende que a educação que você teve, desde a educação infantil até a sua pós-graduação, promoveu mudanças na sua prática profissional? Bom, eu fui uma pessoa que foi criada com as diversidades, né? Deficiente físico, negro, pessoas idosas. E eu venho de uma família muito tradicional, muito rígida, que sempre me ensinou os valores da educação, da empatia, né? Da gente sempre ser solícito, ajudar o outro, a pontualidade. Então, tiveram vários valores que hoje é o que eu carrego para minha prática profissional, né? Então, o respeito e a empatia aos idosos, né? A gente vem numa crescente de muitos idosos para atendimento, e esses idosos vêm sozinhos às consultas para atendimento, às vezes tem dificuldade para leitura, né? E então eu não posso só fazer meu trabalho, que é triar o paciente, fazer um atendimento para o paciente e depois deixá-lo solto, né?
Então, o amor que eu tive, que foi passado a mim, a educação, né? Meu pai era um professor, então ele sempre me ensinou que o único caminho que eu tinha era estudar, né? Então, que seria só com os estudos que eu teria uma mudança de vida e que com tudo que ele me ensinou eu poderia fazer a diferença em qual área que eu fosse escolher. Então, a princípio, eu queria até ser professora, até meus 15 anos, e depois, por um motivo, né, de internação na família, que eu vi que eu teria o dom para ser enfermeira. E a gente vê que se a gente não tiver todas essas características que a gente relatou nas outras respostas, né? Que é empatia, ser solícito, a educação, a gente não consegue ser um bom profissional. Então, eu acho que tem tudo a ver a profissional que eu sou hoje com a educação que eu recebi da minha família. E recebo até hoje. Mas Paulo Freire fala que a gente só consegue mudar qualquer situação na nossa vida a partir da educação. Com certeza, isso é verdade. Ô Tati, muito obrigada. Obrigada a você. No segundo capítulo, né, do livro, que é intitulado A Educação e o Processo de Mudança Social, Paulo Freire destaca o homem como um ser inacabado e sujeito de sua própria educação, um ser em constante busca por perfeição. Ele busca permanentemente em si mesmo e em comunidade Assim, a busca pela educação está ligada diretamente ao saber com uma superação constante, em que todo saber é superado de uma ignorância. Nessa educação e o processo de educação social, Paulo Freire ele vai muito na concepção da raiz da existência da educação, né? Nas diversas relações do ser humano e sua consciência, que cada vez mais vai buscar o seu conhecimento. Agora a gente vai assistir uma entrevista com o Igor Rodrigues, ele é técnico de enfermagem. Boa tarde, estou aqui com o Igor Rodrigues, técnico de enfermagem, e a gente vai fazer uma entrevista com relação à educação. Como que essa educação gera mudança na sociedade? Igor, como você reflete sobre o homem e suas práticas educativas? Hoje em dia, as práticas educativas estão mais fáceis de ser acessíveis. Como, por exemplo, a gente consegue acessar muito a internet e livros mesmo. E você percebe que o homem deve ser sujeito da sua própria educação? Sim, porém, a gente tem diversos tipos de educação. Então, eu acho que cada um tem que respeitar a sua própria educação e não invadir o espaço de ninguém. E você percebe que a educação é alienada na nossa sociedade? Sim, a educação é alienada, porém, tem diversos tipos de educação, igual na pergunta anterior, porém, a gente tem que saber respeitar os espaços de cada um. E você percebe e consegue distinguir características de uma consciência ingênua e uma consciência crítica? Sim, a característica ingênua quer dizer uma pessoa que não consegue, vamos supor aqui, sempre tem que debater com televisão ou qualquer outro tipo, vamos dar um tipo de TV mesmo. A pessoa que vê uma novela, por exemplo, e começa a criticar e falar alguma coisa, sempre quer debater, sempre quer ter razão das coisas. E a crítica, a palavra mesmo já diz, crítica, que as pessoas não procuram saber o que é, onde que é, o que aconteceu, e somente quer criticar e nunca tem mesmo uma coisa assim para resolver. Igor, muito obrigada. Por nada. No terceiro capítulo, o papel do trabalhador social no processo de mudança, o autor ele faz uma reflexão sobre esta frase nele contida, para ser possível a percepção do papel do trabalhador social em várias dimensões da estrutura social. Ele aborda as mudanças, né, com a estabilidade como resultante da ação, ou seja, do trabalho que o homem exerce sobre o mundo, e insere o trabalhador social neste contexto como sujeito de transformações, onde tem que optar por aderir à mudança que ocorre no sentido da verdadeira humanização do homem ou ficar a favor da permanência. Sua opção determinará seu papel, assim como os seus métodos e técnicas de ação. Paulo Freire, nesse capítulo, ele bate muito na resistência de uma cultura, né, para se transformar,
que ele quer que a gente saia dessa cultura de opressor para passar a obra do homem dado e que o homem ele é sujeito da sua ação e não objeto da transformação. Quem faz a transformação é o homem. Ele olha, né, pro outro com admiração e tem que separar essa ingenuidade que a gente tem, né, e mostrar a realidade. No quarto capítulo, que é a alfabetização de adultos e a conscientização, Paulo Freire, ele mostra muito as técnicas dele, né? As técnicas de alfabetização que ele usava, o tema gerador, e que esse método do diálogo, que é a exposição, a criticidade, as ações de ensino-aprendizagem, são as marcas, né, da relação horizontal entre o educador e o educando. E agora a gente vai ver uma entrevista bem bacana com a Sandra Ventura, que ela é professora do EJA. Boa noite, eu estou aqui com a Sandra Ventura, que é professora da EJA e vai nos contar um pouco da experiência dela. Muito obrigada, viu, Sandra, por participar da entrevista e ajudar no nosso trabalho. Por nada, é bom poder contribuir, né, um pouquinho. Então, como você entende que a vocação do homem ontológico é de ser sujeito e não objeto? Bom, quando a gente pensa no público da EJA, né, que até um tempo atrás era formado por mais adultos, né, do que adolescentes, então são pessoas que já tiveram uma vivência, né, já tiveram muita experiência de vida, então, e a gente precisa também deixar eles conscientes do papel deles enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né, enquanto parte da sociedade, e não um número, uma estatística, né, e sim como um sujeito mesmo que participa, que precisa ter uma visão crítica do seu papel, né, por que ele não estudou na época certa, é por culpa dele? Não, né, porque a sociedade na época, ela tinha um tipo de governo, uma organização social que não permitiu isso, né, uma organização familiar, então cabe a gente a suscitar mesmo isso no estudante, né? E como que ajudar um aluno da EJA a refletir sua ação como estudante? Assim, através de debates, né? Eu acredito que trabalhar o cotidiano, né? Não trabalhar esses temas fechados que não tem nada a ver. É importante que o estudante da EJA, ele tenha acesso a todos os conhecimentos, né, que o aluno do regular também tenha. Mas é importante um enfoque maior nos assuntos culturais, sociais, históricos, que tenha mais a ver, né, com o dia a dia, né, com o que é próximo do aluno. Assim a gente vai aproximar o aluno da escola, né, porque ele se reconhece, né, eu lembro disso, eu participo, meus pais me contavam sobre isso, então, eu assisti outro dia uma coisa sobre, né, um assunto desse, um debate, então é muito importante ele sempre estar participando, né, emitindo sua opinião, né, demonstrando suas ideias, o que ele pensa, e a gente sempre atento, né, sempre ouvindo, porque o estudante da EJA, principalmente o adulto e o idoso, eles gostam, né, de expor a sua palavra. É importante a gente estar sempre ouvindo e atento, né, para fazer as intervenções ali no momento certo, né, na hora certa, ouvir primeiro, analisar, né, ajudá-lo a analisar a sua própria fala, né? Então, eu acredito que seja assim, trabalhando a identidade primeiro, né? E você usa o método da palavra geradora?
Bom, esse ano eu não estou com alfabetização, né? Eu estou com alunos da intermediária e certificação. Mas eu já trabalhei, né, no início da carreira com alfabetização e sim, a gente usava bastante a palavra geradora porque quando você trabalha com... É importante que essa palavra geradora seja também do conhecimento dos alunos, né? Algo que seja próximo, algo que eles já vivenciaram ou vivenciam, né? Para que eles participem, né, com maior propriedade e aí desenvolvam mais, né, já que tem essa proximidade, desenvolvam, né, melhor. Então, como que é a sua experiência, né, com os alunos do EJA a partir desse método da palavra geradora? Bom, você começa com uma palavra, né, até dentro de uma frase, não tem problema, né, mas aí você dá um enfoque maior na palavra, que seja... por exemplo, né, o aluno, ele é aposentado, né? Aí você pode trabalhar a palavra banco, né, as palavras dinheiro, taxas, fila. E aí ele vai se sentir, né, assim, um pouco mais próximo e desenvolver, né, frases a partir dessas palavras, sempre dá muito certo. E a gente nunca que fica só em uma palavra. A partir daí vem outras e a situação se desenvolve bem melhor quando as palavras são do dia a dia dos alunos. Mesmo que eles só ouviam, né, e falam também, mas não tinham o contato visual com a palavra ainda. E você cria situações sociológicas com seus alunos? Olha, é um tema importante porque o aluno, ele precisa, né, como eu falei na primeira pergunta, ele precisa estar atento ao seu papel na sociedade, né, como um sujeito que participa, que toma decisões, que analisa. E não dá pra gente pensar, né, num estudante como um ser passivo, né? Ele, assim como na sala de aula, nas discussões, ele não só ouve a gente, mas ele também fala, discorda, né? Ele tem o seu ponto de vista, a sua religião. E aí a gente precisa, né, amarrar essas ideias, precisa respeitar a história de vida do aluno, mas isso tudo tentando suscitar nele, né, tentando fazer com que ele reflita sobre o seu papel, né, e que tudo tem um porquê. E que é lógico que não existe uma idade certa para estar estudando, mas que ele não estudou na infância, por quê? Né? Porque esse direito não foi dado a ele, né? Ele teve que trabalhar mais cedo, ele teve que ajudar a criar os irmãos, ele teve que fazer outras coisas e não frequentar uma escola. Mas por quê? Né? Então isso tudo tem uma explicação e ele precisa saber. E a gente ouvindo a história de vida desses alunos, sabendo, né, não dá pra gente também conviver com os estudantes da EJA sem respeitar a sua história e sem conhecer a história deles, que cada um tem uma história, né? Do porquê que não estudou quando criança, porquê que não concluiu os estudos, né? E por que voltou agora, quais são as expectativas, né? Como que ele vê essa situação política, como que ele vê as questões do supermercado, as taxas, os impostos, né? Como é que ele vê isso tudo? Ele entende a participação dele nisso, né? Nesse contexto aí do dia a dia, e o que ele poderia fazer para melhorar isso tudo? É importante, né, conscientizá-lo que não é nenhuma vergonha ele voltar aos estudos agora, né? Que isso foi um direito que foi cesseado, né? Foi tirado dele na época certa, que a escola, né, era uma escola que não era para todos. Era uma escola que excluía os alunos, que selecionava, que não, né, que dava bombas, né, como eu falava antes. Então, é importante eles entenderem, né, o papel deles nisso, sentir que não era, a culpa não foi deles, a culpa não foi da família, muitas vezes, né? A informação demorava a chegar, a informação era pouca. Não tinha escola, muitas escolas, né? O processo era outro, a escola era outra. Então agora que ele teve acesso à escola, né? E aí, que escola é essa, né? E qual que é o papel dele a partir do momento que ele voltou a estudar
e quais são as expectativas, quais são as frustrações. Eu acho que são conversas assim, do dia a dia. Tem que ser a partir de um tema, de uma discussão, insere, né? A gente precisa inserir esses assuntos e ir conversando com eles aos poucos. E assim eles entendem como que a sociedade funciona, né? Como que é o coletivo. Porque a experiência de vida eles têm, né? Uma vivência muito grande e conhecimento também. O que precisa é amarrar isso, contextualizar e, né, e transformar isso numa linguagem mais escola, né? Mais acadêmica, mais formal, né? É isso. Então, muito obrigada pela entrevista, pelo contar suas experiências. Tenha uma boa noite. Obrigada, boa noite. Então, depois que você fez Boa noite, eu estou aqui com meu pai, ele é ex-aluno do EJA e vai nos contar sobre a experiência dele. Então, pai, você lembra como eram as suas aulas no EJA? Eu lembro pouco, né? E na época não tinha muito internet, o celular estava começando a entrar, que era aquele tijolão bem grande. Então era tudo no quadro e era um estudo assim, não era muito forte não, era um pouco fraco. O ensinamento na época, na época que eu aprendi como criança, na época da criança, o estudo era mais rígido. Depois que foi para a EJA, foi um pouco mais relaxado. Não sei se o pessoal queria empurrar a gente para frente, né? Para mudar de ano, então eu tenho que ser sincero. Então, depois que você fez a EJA, você percebe que consegue pensar suas ações de forma crítica? Eu consigo pensar um pouco crítico, mas depois que eu saí da EJA, eu procurei estudar mais, né? Um pouco. Não entendo muito não, sou um pouco neófito, mas a crítica na televisão sempre teve, a respeito principalmente de político. Tomara que a escola não seja um pilar no político, porque a política é somente que é o interesse dele. Agora, se tiver uma educação certa, a política vai se tornar melhor. E a escola também, né? O ensino. Então eu penso dessa forma, porque usar o EJA, a educação por política é um pouco difícil. Tem que fazer com amor, né? Dedicar com amor. É isso aí que eu penso. E você percebe que o EJA mudou a sua vida, a sua forma a fazer, pensar, refletir, a sua vida profissional? Profissional não, porque foi totalmente diferente, né? O EJA, na hora que eu estava estudando, não foi aquele estudo firme, eu volto a dizer, né? Então foi como se as professoras iam ali para cumprir o horário, né? Uma obrigação. Então, para aprender mesmo no EJA, tem que pegar firme como pega também com as crianças. Só que o pensamento das crianças é diferente. E o adulto tem uma dificuldade para aprender, né? Eu creio dessa forma. A criança já tem uma facilidade de aprender mais. Mas é bom, é ótimo. Todos nós devemos estudar, porque talvez uma pessoa tenha tantos anos ali, é mais velha, não vou estudar. Não, tem que ter educação para todos. Seja criança, seja adulto e seja velho. O importante é que a educação ela tem que se cumprir e dedicar ela. Assim que o Brasil vai crescer. Tá bom? Tá bom, então obrigada pela entrevista, por contar a experiência. Tenha uma boa noite. E tchau para vocês. Um abraço para todos aí e que dedica firme mesmo, viu? Amém? Continue estudando e acabando de formar, continue estudando novamente. Porque aproveita a idade, porque depois que avança, já era. Tá ok, gente? Obrigado. Essa aí é a nossa referência, né?
Educação e Mudança de Paulo Freire, a fotinha do Paulo Freire, e ele sempre fala essa frase, né, gente? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? E o homem, ele deve ser o sujeito de sua própria educação, não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém.